Olá pessoal, bom, continuando aqui o nosso papo, então a gente vai entrar agora, eu fiz um primeiro vídeo que vai na sequência aí, retomando um pouco o percurso, né, das reflexões que fizemos juntos. Agora a gente vai então tentar entrar no novo conteúdo, é um conteúdo que vai exigir de todos nós uma possibilidade de reflexão. Trago mais uma vez a noção de que isso aqui não é uma aula, é apenas um aporte, um recurso didático para ajudar. Bom, leiam os textos, falo mais uma vez, vamos ler os textos, vamos fazer os exercícios e vamos acompanhar as aulas remotas, tudo bem? Lá pelo ambiente virtual, enquanto a gente não volta às atividades presenciais. Sei que é custoso para todo mundo, custa para mim também, né? Não é fácil para todos nós estarmos vivendo essa situação, tendo que ter esse teletrabalho, né? Não é legal, né? Eu acho que é emergencial, é contingencial, né? Não me agrada nem um pouco. Gostaria de estar junto com vocês porque a gente tem possibilidade de diálogo, de debater, de trazer experiência, trazer outras coisas. Portanto, isso aqui não se configura como uma aula. Eu gostaria de deixar isso bastante demarcado, tá bom? Mas vamos lá, né, pessoal? A gente está aqui então. O princípio hoje da nossa discussão é discutir um pouco os novos contornos da gestão social na cena contemporânea, ou seja, nesse mundo novo, né, nesse mundo que a gente então encarava como novo do século XXI, né, das últimas 2 décadas, da nossa última década, essa em curso ainda, né, como é que a gente vê que aspectos do mundo contemporâneo incidem sobre a gestão, que aspectos do mundo contemporâneo falam um pouco para a gente sobre a gestão social, né? O que deste mundo contemporâneo incide sobre a gestão, que mediações, que fenômenos, que determinações são essas que vão interferir no âmbito da gestão social. Isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção hoje aqui nesse curto vídeo aí de apoio para vocês. Então a gente vai estar aqui discutindo um pouco esse texto, né, esse livro aqui, né, que é Gestão Social, Gestão Social e Trabalho Social, né, Desafios e Percursos Metodológicos, da professora Maria do Carmo Brant de Carvalho. Esse texto é um texto que foi publicado, então, aí nas últimas 2 décadas, a gente tem utilizado ele como referência. A minha edição aqui é de 2014, né, um texto relativamente novo, né, e que a gente vai estar usando, na verdade, uma parte, né, uma primeira parte do texto que chama-se Os Novos Contornos, que é esse aqui, Os Novos Contornos da Gestão Social Contemporânea, né, da página 34, 33 até a página 56. É um textinho curto, mas bastante importante para a gente pensar, bastante complexo também, né. Já fiz algumas sinalizações aqui para vocês no primeiro vídeo sobre o que nos importa dizer sobre gestão, enfim, já trouxe alguns fundamentos aí para a gente. A Maria do Carmo, ela vai trazer para a gente uma reflexão importante, né? Ela vai dizer primeiro que a gestão social, aquilo que a gente já sabe, mas ela vai retomar isso numa primeira parte do texto, dizendo para a gente, olha, a gestão social ela é importante porque no nosso caso, ela não se faz atrelado, por exemplo, às métricas, às formas de metas econômicas, né? Ao contrário, ela está relacionada, ela está ancorada, ela está pautada, ela está fundamentada, a sua gênese, a sua base de fundamentação técnica, valorativa, ética, na noção de direitos, na concepção de direitos. E aí ela vai trazer uma coisa que é muito importante da gente pensar. A gestão social, no nosso caso, ela vai se pautar, né, na concepção do Estado Social de Direitos. E na concepção de que o Estado, né, ele é o único responsável, é o único que tem obrigação, é a única instituição que tem obrigação de tentar mediatizar os direitos na sociedade, né, dentro deste modo de produção capitalista. Ou seja, o Estado, a gente já viu que é um campo de forças, é um campo contraditório, ele não é absolutamente neutro, ao contrário, ele é um campo de tensão, ela é uma instituição de tensão, né, em que agrega os interesses da classe burguesa, da classe trabalhadora, e que, portanto, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos todos que a gente tem, faz parte de uma mediação de conflito, a qual o Estado é o único responsável. O Estado é o único responsável para dar conta da universalidade de acesso, por exemplo, à saúde, né? À educação,
habitação. A gente não pode esperar da iniciativa privada a universalidade gratuita sobre isso. Quem tem a obrigação gratuita e tem o papel constitucional, o papel legislativo de fazer isso, é o Estado, nas suas esferas, federal, estadual e municipal, no âmbito local. Então, a Maria do Carmo, ela vai chamar atenção para a gente nesse aspecto, ou seja, não dá para a gente pensar em falar em gestão social sem considerar que gestão social, a nossa noção de gestão social está ancorada pela base de direito, e um segundo elemento de que a nossa noção de gestão social reconhece o Estado na sua contradição. Reconhece o Estado no âmbito das suas contradições. É um Estado que, como a gente já viu no bloco anterior, né, da disciplina, né, nas aulas passadas, que o Estado ele é contraditório, é um Estado que ele não atende os interesses coletivos do bem comum, né, porque ele está pautado aí nos interesses mediativos da classe dominante, porque a classe dominante ocupa o Estado. Marx dizia isso, o Estado é um comitê de interesses da burguesia. Né? Mas a gente também não pode negligenciar que é um espaço de conflitos, um espaço de mediações de força, de conflitos entre as classes sociais, e que, portanto, os direitos representam também essa mediação entre o conflito capital-trabalho. Né? E isso é importante, é uma primeira noção essencial para a gente pensar, então, na gestão social que ela está dizendo. A gente pensa a base do direito e pensa que o Estado, né, a gente luta ainda pelo Estado, seja um Estado responsável, um Estado social, e não um Estado mínimo, um Estado relapso com as questões sociais, relapso com os direitos e com compromisso com as classes trabalhadoras. Ao contrário, a gente luta, a gestão social, ela está pautada na noção de um Estado forte, de um Estado que seja um Estado interventor. E aí eu não estou dizendo que é um Estado controlador, né? Tem outra perspectiva. A gente está dizendo que a gente busca um Estado que intervém, ou seja, que proponha direitos, que faça a negociação da coisa pública, que busque o acesso aos direitos sociais, que busque ampliação e cobertura desses direitos sociais, dos direitos mais amplos para a sociedade e para todo mundo. Então, é essa a noção. E o único instituição que tem essa possibilidade é o Estado, porque o mercado não vai fazer. O mercado vai fazer para quem tem grana para pagar, para quem tem a cédula, ou quem tem o vil metal, ou seja, a grana, o dinheiro. O Estado, ele não pode estar compromissado com quem tem dinheiro somente, ele tem que estar compromissado com todos. Então, essa é a luta de um Estado interventivo, de um Estado que seja mediativo para a mediação social. E hoje, no debate contemporâneo, é uma coisa importante da gente pensar. Se a gente for analisar os últimos pronunciamentos da Organização Mundial da Saúde, dos estados, eu digo, dos presidentes das diversas repúblicas do mundo, dos diversos estados do mundo, a gente tem notado o seguinte, né, um retorno. Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto o retorno ao debate do Estado, um retorno ao debate da intervenção do Estado. Ou seja, quando a economia está em colapso, quando a gente tem uma grande crise econômica como essa que estamos vivendo por conta da questão do coronavírus, o Estado novamente é conclamado. O Estado novamente é chamado à sua responsabilidade. Não só para salvar os bancos, que ele tem feito muito bem, né? No caso brasileiro, antes dos R$600 para a população, ele liberou trilhões de reais à rede bancária, né? As empresas. Né? E ficou demorando horas aí para a gente pensar, para a gente, na verdade, quando eu falo horas, não dias, né, para liberar os míseros R$600 para a população mais pobre desse país, né, como um auxílio emergencial. Né. Então, portanto, hoje a gente vê um cenário mundial, um cenário posto, em que o Estado ele vem sendo cobrado, ele vem sendo chamado, né, a intervir. E, inclusive o capital vem chamando ele a intervir. O Estado tem que dar conta de acabar com a pandemia, tem que dar conta de assistir as pessoas. Então veja que o cenário contemporâneo, se antes a gente tinha um cenário posto aí de uma negação do Estado nos anos 90, nos começos dos anos 2000, hoje mais do que nunca o Estado vem sendo chamado. Né? Enquanto o discurso, há um ano atrás, do governo aqui brasileiro era fazer reformas estruturantes, fazer grandes reformas para a economia, para a mão livre do mercado circular, hoje a gente tem uma outra perspectiva, uma perspectiva de
o Estado precisa intervir, o Estado precisa salvar vidas, o Estado precisa garantir que as pessoas comam, o Estado precisa garantir financiamento da reprodução cotidiana mínima da vida dessas pessoas. E não é só as grandes forças multilaterais têm dito isso, a economia também tem dito isso, né? As empresas têm dito isso, né? Tem chamado. Então vejamos que o capital ele está sendo cobrando do Estado aquilo que mais negava no Estado, que é a ação interventiva, né, para os mais pobres. A gente viu aí os últimos discursos do secretário mundial aí da Organização Mundial da Saúde, né, ele tem dito para a gente, olha, os Estados precisam investir, precisam ter um papel sobre assistência social, sobre a proteção social das pessoas, né? Então, vejamos, nesse cenário o Estado é cobrado novamente. E eu volto, então, nesse cenário mais contemporâneo, dizer, concordo com o que a autora dizia lá pra gente, que a Carminha falava. Olha, a gente acredita que o Estado é o único mediador, civilizador, responsável para garantir o acesso ao direito. Então, a nossa gestão social, ela tem que estar compromissada com aquilo que eu disse anteriormente, com o bem público, com a coisa pública, com a noção de cidadania, né? Com a noção de um Estado forte e interventivo, um Estado que garanta os direitos sociais. Sem um Estado, ainda nesse estágio, né, da produção, do modo de produção capitalista, a gente não consegue garantir direitos, né? A mediação para o direito passa pela coisa pública, passa pelas políticas públicas, passa pelo Estado. Então, esse é um primeiro ponto essencial da gente pensar, um primeiro ponto importante da gente refletir, tudo bem? E aí eu queria, então, destacar para vocês que quando a gente está falando da coisa pública, né, está falando da gestão, a gente tem que pensar que não dá para se pensar, e aí é um ponto importantíssimo na gente refletir sobre gestão, não dá para se pensar gestão social separado, desconectado, né, ou apartado dos contextos sociais, da realidade social. A gente não pode pensar a gestão social, a gente tem que pensar a gestão social no âmbito da história, no âmbito das relações sociais, no âmbito do contexto social em que vivemos, né? Então essa história de que o gestor ele não tem nada a ver com os movimentos sociais, com a crise econômica, com as questões mais amplas, com o desenvolvimento, com as novas agudizações da questão social, isso é uma mentira, né? Só pode ser uma falha, né? Só pode ser um equívoco do ponto de vista da gestão. A gestão tem que estar muito ancorada e muito perceptiva aos contextos sociais, aos contextos das relações sociais, ou seja, o contexto social, as mediações socio-históricas são essencialmente importantes para a gente refletir e pensar a gestão. A gente não consegue fazer uma boa gestão, não consegue pensar em uma boa gestão se a gente não pensar no âmbito das reflexões sobre a realidade social, se a gente não estiver bem antenado com o que está acontecendo à nossa volta, com o que está acontecendo com o nosso público, com o que está acontecendo com o movimento das classes sociais, com a luta de classes na história, né? O historiador Thompson, né, que era um historiador inglês, ele dizia que a gente precisa sempre pensar nos rumores da multidão. O que é isso? Tá muito bem atento para o que está acontecendo à nossa volta, para o que está acontecendo, quais são os jogos de força, os jogos mediativos, as relações sociais, como é que está a economia, como é que estão os desdobramentos, que incidências políticas e forças dizem contrárias às nossas noções de direitos, o que está acontecendo no mundo. Não dá para pensar em gestar uma política pública em gabinete, né? Ou numa sala, atrás de uma cadeira, fechado, né? Sem dialogar com as pessoas, sem pensar o que está além dos nossos portões, além das nossas salas, além da sala de atendimento, enfim. Então eu queria dizer nesse primeiro bloco que pensar gestão social é pensar contextos sociais, é pensar em noção de direito, mas não descolada do movimento sócio-histórico das relações sociais. Não dá pra gente pensar em gestão social apartado disso. Esse é o primeiro ponto, tá? Já vai dar 15 minutos, eu vou encerrar aqui e vou continuando, tá?